Desligado? Tá. Aí, tá ligado. Tá ligado. Só aproximar um pouco. Tá. Caríssimos irmãos, presentes, demais que nos acompanham pelos meios de comunicação, nossos votos de muita paz. Gostaria de agradecer a direção da casa pela oportunidade, pela confiança. Na verdade, eu não sou nenhum palestrante, eu sou um falante. E a gente tem, assim, algumas experiências de vida que vale muito. A gente utiliza, compartilha, e a gente vai percebendo por que nós precisamos de uma casa de oração. O tema que nós combinamos foi o poder da fé, né? Acho que sim, o poder da fé. E nós sabemos que se nós pegarmos esse celular aqui e abrir a mão, temos certeza absoluta que ele cai, né? Isso é fé, é a certeza de uma fé. Então nós começamos a perceber que a fé não é uma coisa que você tem assim no estralar de dedo. Mas para que nós falemos da fé, do poder da fé, nós temos que ler essa parábola de Jesus, quando ele diz assim: veio até o povo um homem, se aproximou dele, lançou-se de joelho aos seus pés e lhes disse: Senhor, tende piedade de meu filho, ele está lunático, sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo, frequentemente na água. Eu os apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, que em grego significa maus espíritos, né? Porque o demônio não existe, é uma linguagem da época, ameaçando-os, né? Ele saiu da criança e a criança foi curada no mesmo momento. Então os discípulos vieram encontrar com Jesus em particular e disseram: por que nós não pudemos expulsar esse espírito ou esse demônio? E Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Eu vos digo em verdade, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada nos seria impossível. Está em São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, há 5 fatos fundamentais. Todos nós, nos primórdios da vida, nós vemos estagiando em várias religiões. E é natural, porque a doutrina espírita tem 170 anos, pouco mais, um pouco menos. Mas nós precisamos, para estar dentro de uma casa de espírita, nós não podemos trazer para ela as nossas tendências de outras religiões, ou até podemos trazer, mas não podemos impor, porque nós estamos perante o Consolador prometido por Jesus já naquela era, e nos dá para nós informações do Evangelho, que nós passamos a conhecer o Evangelho de Jesus em espírito, não mais na letra como nós éramos acostumados. Então, para estarmos nas fileiras espíritas, porque nós aqui estamos, o acaso não existe, senão não estaríamos aqui. O que parece um acaso é um planejado dentro do nosso planejamento reencarnatório antes de reencarnar-se.
nós precisamos acreditar na imortalidade da alma. Nós acreditamos. Na comunicabilidade dos espíritos, também acreditamos. Na reencarnação, naturalmente. Porque então teríamos um Deus parcial e Deus é imparcial. E na evolução, que é essencial. Para sermos espíritas, nós devemos introjetar-lhes pelo menos esses 5 princípios fundamentais na nossa vida. E aí, nós começamos a pensar nessa parábola, quando nós começamos a conhecer o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nós começamos a pensar se nos falta no nosso sentido próprio. O que nos falta no meu sentido próprio, no nosso? Será que às vezes, ou na maioria das vezes, não falta confiança nas nossas próprias forças, na nossa própria capacidade de ser? Como ser capaz e como nós seríamos capazes de executar coisas materiais quando se duvida de si mesmo? Quando nós estamos fazendo algo de ordem material, não é o corpo que está fazendo. É até um pouco estranho, é a alma que está fazendo. O corpo é um instrumento que nós usamos, o nosso ser pensante, a nossa alma, para realizar isto. Então já é o primeiro exercício de autoconfiança nas suas próprias forças. Num determinado tempo, parece que tem um chamado, e nós conhecemos uma casa espírita, seja por um amigo, por uma curiosidade, seja por amor pela dor, nós somos conduzidos à casa espírita. Então, quando nós chegamos nela, nós achamos que vamos encontrar a cura e a solução de todos os nossos problemas. Mero engano. Ela começa a nos mostrar a solução para nós resolvermos os nossos problemas. Porque a doutrina espírita nos ajuda muito, mas ela não faz por nós aquilo que nós temos que fazer. Não dá para fazer. Os bons amigos da espiritualidade não movem uma palha naquilo que você pode fazer, mas faz por nós tudo aquilo que ainda não conseguimos fazer. Então, se nós não temos as convicções, não achamos capazes de realizar algo material que está sobre o nosso alcance, como realizar algo muito maior, que são as coisas espirituais? E nós já começamos no primeiro exercício, que é fazer as coisas materiais, a casa, a sede, o templo dos espíritos. E logo depois, de repente, aparecem as nossas faculdades, sejam elas faculdades ostensivas ou não, e você começa a desenvolver a capacidade de trabalhar, de estudar, de explanar, de dar passe, orientação, dialogador, tudo aquele programa que a Casa Espírita tem para nos oferecer. Então você começa o exercício do auto-amor. Auto-amor, você começou em você. Você começou a fazer ao outro, mas na verdade a necessidade é sua. Porque senão Paulo de Tarso não diria o que nós vamos ler no final, da caridade, que a caridade tudo começa em você. Você não pode amar o outro se você não se ama. Você não pode perdoar o outro se você não se perdoa. E aí sucessivamente. Então aqui nós estamos falando no sentido moral. Mas nós falamos dessa parte material, como Emmanuel diz, se nós não conseguimos fazer os nossos deveres materiais, como vamos conseguir a parte espiritual? Não é? Que é preciso entender por essas palavras. As montanhas,
que estava aí nessa parábola que nós lemos, que a fé transporta, são as dificuldades que nós carregamos na nossa vida. E digamos, quem de nós não tem dificuldades? Quem de nós não temos problemas? Quem de nós não temos desafetos? Quem de nós não temos tendências para o estado inferior? Mas quem de nós não temos os valores também éticos espirituais? Tudo isto adquirido e algo já sendo renovado dentro de nós. Mas tudo isso com muito trabalho. Então, se você não tiver uma fé sólida, você não vem. Se você não souber o que você quer, você não vem na casa. Você larga no meio, você para. Então não basta estar envolvido, tem que estar comprometido com a causa. Porque o comprometimento faz você vir abrir, faz você limpar, faz alguém vir na evangelização, faz você vir ao trabalho da casa. E aí, a resistência que nós vamos alcançando, né, a má vontade, numa palavra, que muitas vezes encontra-se entre nós. Quantos de nós, na verdade, não somos melhores por má vontade? E não é eu que estou falando, são os espíritos que dizem, falta é a vontade, não é eu. Eu me lembro, eu fumei até uns 26 anos, entrei na doutrina espírita e falei, não, eu tenho que parar. Como você espírita fumando? Isto eu, tá? Muito bem. Como eu larguei? Mas foi difícil? Foi muito difícil. Mas eu tinha vontade, porque eu falava que eu não poderia estar fazendo algo de tamanha nobreza e ao mesmo tempo estar fumando. Mas nada contra quem fuma, por favor, tá? Mas só usando um exemplo. Então, falta muitas vezes numa palavra encontrar entre nós a boa vontade de querer modificar. E é interessante quando nós pensamos que nós estamos aqui e muitas escolas do Cristo, que nós temos aí inúmeras, que elas são escolas da alma, promete, por falta de entendimento ou por alguma confusão qualquer, a vida plena depois da morte física. A doutrina espírita não diz nada disso. Ela diz que nos espera muito trabalho, e novas etapas, e novas reencarnações. E Jacobs Trovão diz assim, ai se falharmos, as consequências serão inconsoláveis. Para nós espíritas que conhecemos o Evangelho. Então nós estamos neste momento vivendo um momento da eternidade. Nós já somos espíritos imortais vivendo um momento da eternidade numa experiência no corpo físico e com a graça de estarmos numa casa espírita. O que não é um privilégio, senão muito trabalho, pois aquele que muito sabe, muito será cobrado. Então os preconceitos da vida, os interesses materiais que muitas vezes nos levam, fazem nos perder, nos invade o nosso íntimo. Mas então o que eu faço? Abandono? Não, porque senão Jesus não deixava aquela parábola muito clara para nós, 5 talentos para um, 3 para outro e 1 para um outro. Eu quero de volta em juro. Assim é conosco. Tudo que nos é confiado, também devemos devolver a Deus em dobro. Então, se você é um empreendedor, é um colaborador, você tem direito e você deve realizar aquilo que lhe foi confiado e que você é capaz. Só não pode se apegar. É o exercício de desapegar, sabendo que não é seu, que você não vai levar. Não vai levar. E aí vem o orgulho, uma das grandes
entraves da nossa vida. Talvez o pai ou a mãe de todas as chagas, o mais difícil de ser vencido, porque dentro do orgulho estão os melindres, ninguém pode falar conosco. Vem o egoísmo, a cegueira e o fanatismo muitas vezes. Para quê? Mas eu também já fui, tá? Já fui fanático, já fui cego, já fui mais egoísta do que hoje. E graças à minha persistência, venho trabalhando. E vamos ter que trabalhar muito isso ainda. Essas paixões orgulhosas que trazemos dentro de nós, que vemos tantos desencarnes que não precisariam ocorrer por causa das paixões orgulhosas. Então são tantas as montanhas que barram o caminho do homem, do ser, mas são ferramentas necessárias para você crescer espiritualmente. Ninguém cresce se não tivermos as dificuldades da vida. Ninguém cresce se não aprender a ter compreensão do outro, aceitação do outro. Ninguém cresce se não aprender a lidar com a ingratidão do outro. Mas como vou aprender a lidar com a ingratidão? Porque a ingratidão que machuca vem dos próximos, não é? Meu filho me abandonou, não me vem me ver mais, ajudei aquele, não olha em mim. Que importa? Você já sabe, e ele não sabe ainda. Ele precisa aprender. Se você já sabe, ótimo. Se ele é ingrato, ainda ele vai aprender. Você já caminhou a estrada, o trecho da estrada que ele está caminhando. Olha só como nós não podemos condenar nada e ninguém. Por isso que falo que a vida é feita de compreensão. Quando você tem compreensão de tudo, tudo fica muito fácil. O seu fardo vai ficando leve. Quando você aceita a ingratidão, seu fardo vai ficando leve. Mas quando você guarda rancores, o seu fardo vai ficando pesado. E para quê? Nós temos que pensar algumas vezes que nós estamos desencarnados. Fecha os olhos e pensa que está desencarnado. Imaginemos que desencarnamos ontem, que isso aqui era uma grande aeronave e caiu. E nós estamos todos aqui sendo recebidos lá no plano espiritual. Como é que nós pensaríamos? O que será que estaria passando em revista agora? Mas não estamos, então é a oportunidade agora. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Nós espíritas e qualquer cristão tem que riscar do dicionário a palavra depois. Depois eu faço, depois eu isso, depois eu aquilo. Nós não sabemos se teremos o depois, não é? Então, principalmente de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade, no seu sentido figurativo, ele é visto pela providência divina como ministro de Deus na terra. Só para nós entendermos, utilizando esta palavra, a responsabilidade que o espírita tem para com teus irmãos, independente de crença, raça ou classe social. Olha a responsabilidade que está colocada em nossas mãos. Para isso, nós precisamos ter uma fé robusta, que vai dar para nós a perseverança. Mas como desenvolvo uma fé perseverante? Há 3 tipos de avaliar o Evangelho: ler o Evangelho, estudar o Evangelho e autoestudar-se no Evangelho. A primeira fase é fácil, a segunda vem a compreensão, a terceira vem a psicoterapia de alma, de mente. Por isso, se você fizer isso,
E você falar, você ser o ator dentro da parábola, do ensinamento de Jesus, você muda. Perdoai os vossos irmãos, assim como queres ser perdoados. Aí eu falava assim, um exemplo assim, fictício. Pedro, você precisa aprender a perdoar o seu irmão, assim como você deseja ser perdoado. Eu leio o Evangelho para mim assim, sempre que eu tenho problemas. E funciona. E como funciona? Não é? Então, a perseverança vai nos dar recursos, quando você é perseverante, para vencermos os obstáculos da vida, nas pequenas como nas grandes coisas. E às vezes as grandes coisas se tornam pequenas, mas às vezes as pequenas coisas são muito mais perigosas que as grandes coisas. Uma pedra grande todos vê, uma pedra pequena ninguém vê e nos dá grande tombo. Alguém já caiu no banheiro? Vai ver, né? Muito simples, parece, mas temos um número excessivo de desencarne em tombos em banheiros. E não é por idade, não. De geral aí. Então, se nós temos uma fé vacilante, né, uma fé sólida, acredito, terá sempre a incerteza. A incerteza do quê? De tudo que você busca, nas pequenas como nas grandes coisas. Ah, se eu desencarnar hoje, como é que eu faço? Eu estaria tranquilo. Ah, mas você errou muito. Errei, mas eu não sabia fazer certo. Como os muitos pais são acusados pelos filhos. E este filho que acusa o pai, ele é vítima do pai. O pai é vítima do avô dele. O avô dele é vítima do bisavô dele. O bisavô dele é vítima do tataravô dele. Percebe uma linhagem que vem vindo? Então, como vamos acusar alguém que não nos deu algo que não podia ou não tinha para dar? Veja nós, aquele que está há 20 anos, 15 anos na doutrina espírita, por exemplo, ou mesmo que não esteja, e volta no tempo, na vida, e lembra algo que você fez há 40 anos atrás, que você considera errado, eu faria hoje? Não, você vai dizer que não faria. Mas na época você fez. Por quê? Faltava conhecimento, faltava amor, faltava exercício, perseverança. Quer dizer, tudo isso que o tempo foi nos concedendo, porque nós permitimos que isso ocorresse, né? Então, o ser não procura. Muitas vezes nós não procuramos meios de vencer, porque nós cremos que não conseguiremos vencer. Ah, eu não vou fazer nada, eu sou muito ruim, eu já fui ruim, eu já fiz isso, porque como que Deus vai? Deus não está contando, e a própria espiritualidade, ele não considera aquele que faz uma grande maratona, que ele sai daqui e chega. Nós somos avaliados pelo esforço que fazemos, mesmo que não cheguemos. É assim que somos vistos, o esforço. Eu não cheguei porque eu não consegui mesmo. Ah, eu não consegui porque eu dei uma mole no meio. Ah, não, aí você será responsabilizado, né? Então nós precisamos crer que vamos vencer. Então, por que não depois eu faço? Porque nós só temos esse momento agora. Não mais. Nesse momento mais, eu cheguei nos 65. Tomara que vá uns 10, não sei. Mas vamos lá. Estamos trabalhando para que isso ocorra, né? E a gente possa ficar mais tempo no corpo para ter mais maturidade. Porque o corpo também doma a alma. Porque o corpo é uma prisão da alma. E só vamos entender isso quando nós precisamos e ficamos naquela coisa. Por favor, me ajude aqui que eu não consigo sozinho. Ah, eu não consigo varrer. Ah, me ajude aqui a tomar banho.
E aí nós começamos a ver como o corpo nos dá oportunidade de vencermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, coisas desse tipo assim, né? Então, meus irmãos, noutra acepção, a fé se diz na confiança que você tem de vencer. Então você precisa ter fé, confiança, eu posso vencer, eu consigo vencer. Se eu não conseguir, eu tentei, porque é melhor você cair tentando do que ficar em pé sem tentar, não é? E falta-lhes muitas vezes a confiança. Na maioria das vezes é a confiança que você tem no cumprimento de algo que você queira fazer. Jamais na minha vida eu imaginaria que uma casa como essa me concederia essa oportunidade única. E eu nem sei falar caipira, aprendi tudo no Evangelho, nas obras, não vim de nenhuma casa espírita, tive que aprender sozinho. Muitas casas me ajudaram. Eu aprendi a ler na doutrina espírita, porque tinha que ler. Aí que eu entendi o que era aquela coisinha assim, que é uma vírgula, né? E você termina a história, e aí você foi indo. Porque a gente na época fazia até o 4º ano e ia trabalhar com 11 anos para ajudar os pais, né? Mas a coisa mais gostosa, meus irmãos, aqueles que experimentaram, a coisa mais gostosa do mundo é você lutar, sair lá de baixo, pelo esforço, pela vontade, pela perseverança, seja de ordem material, mas muito mais de ordem espiritual. E quando você se dedica à parte espiritual, nós temos que ir lá, quando Jesus diz, o Deus, buscai o reino de Deus, e tudo mais vos será concedido. Quer dizer, a força para você adquirir, porque primeiro é Deus. Se primeiro é Deus, eu estou engajado de uma outra força superior, que não me deixa me abater. Percebe que nós não conseguimos ficar sem o Evangelho de Jesus? E que não houve, e não há época como agora, aonde a necessidade da humanidade é de Jesus. Mas ninguém se dobra. O que está acontecendo conosco? E aí, a fé nos dá a lucidez que faz nós vermos que tudo nós podemos, tudo que você quiser. E aí acreditar é fé, é você ter a certeza que você pode realizar grandes coisas na vida. E pensar sempre assim, eu vou retornar para casa, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Esse ano faz 5 anos que minha esposa desencarnou. Faz 17 anos que meu pai desencarnou. Já vai fazer 1 ano que Dona Neuza, do Francisco de Assis, de Piracicaba, desencarnou. E aí sucessivamente. E esses dias eu estava lá na casa dela. Eu me lembro. A minha primeira palestra na casa dela. E fui ver ela no caixão, terminando a tarefa dela. E terminou. Concluiu. O que estão fazendo para frente agora? Ótimo. E está indo muito bem. Como vai bem a casa quando tem pessoas de boa vontade. E a gente fica feliz com isso, não é? Então, hoje, por exemplo, eu não estou na minha casa. Lá nós temos estudo hoje. Se o Pedro desencarnar, nem falta vão achar o Pedro. Porque a casa anda sozinho, mas esse é o objetivo. A casa andar sozinha. Porque tem pessoas capacitadas, tem sócios na casa, que serão os próximos diretores, como ele falou,
que você participa, que você ajuda, né? Então, acreditar e você ter a certeza que você pode realizar essas coisas te dá uma fé verdadeiramente calma, te dá serenidade, paciência, de saber esperar. Quantas pessoas vivendo a ansiedade. Às vezes estamos comendo a macarronada do domingo, mas já estamos pensando na sobremesa. Como que faz, né? A ansiedade é assim, né? Realmente ela nos leva você sempre à frente e você esquece de viver o presente. Então você tem que parar. Por que o ansioso? É uma doença da alma. É a pressa de fazer algo que você não fez no passado. Mas então, deixa eu voltar para dentro de mim, buscar o Evangelho de Jesus e fazer a minha autoterapia. Ir na casa espírita, tomar passes, tornar colaborador da casa, trabalhador da casa. Porque todos nós podemos ser trabalhadores da casa. Porque a obra de Kardec está na Revista Espírita, não foi escrita para os espíritas, foi escrita para a humanidade. Nós espíritas entendemos muito bem ela. Por isso nós sabemos que foi escrito para a humanidade. Por isso Kardec diz, os espíritos da verdade diz, todos nós somos médiuns, mais ou menos. Há aquele médium que tem um mandato mediúnico. Esse tem grande tarefa assumida no seu planejamento reencarnatório. Então ela te dá uma espécie de lucidez que faz você ver o que a pessoa comum não consegue ver, não consegue entender, não consegue sentir. Como você vai sentir uma pessoa e falar, eu perdoo uma pessoa que foi ingrata comigo? Quando a maioria de nós crucificamos, porque nós estudamos o Evangelho e exercitamos a caridade. E fazer caridade para aquele que nos faz o bem é fácil. Caridade para com os criminosos é que é difícil. Ou para aquela pessoa que ainda não aprendeu. Porque nós entendemos que o mal não existe. Existe o mal? Não. Senão era a criação divina. A ausência do bem. Palavras de Divaldo Pereira Franco. O mal é a ausência do bem, é algo da criatura humana. Aí você vai ler o livro Nosso Lar, quando André Luiz, vindo com seus mentores, vai chegando perto da terra e fala, agora não podemos mais ir volitando, porque está muito pesado o campo vibratório. Mas de quem vem, André Luiz pergunta? Das mentes encarnadas, dos espíritos encarnados. Olha, e nós acusamos os espíritos desencarnados, né? Certo que há uma conjugação aí, né? Então ela vai nos dar sempre uma espécie de lucidez. Por isso, vemos grandes realizações, grandes coisas das pessoas perseverantes. E a fé verdadeira é sempre calma. Então vamos sempre se acalmar no momento de turbulência, porque o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma instrução dos espíritas assim, se calar para um mais tolo falar. A esposa está em casa, não deu algo certo fora na rua para o esposo chega bravo, irritado, falando um monte de coisa, a esposa muito sábia, deixa o tolo falar. Ou vice-versa. Aí a pessoa falou, desabafou, acalmou-se. Não é assim? A gente está muito nervoso, a gente fala e depois se acalma. E quando falamos para a esposa ou para o esposo, puxa, depois que falou se arrepende, não precisava ter falado. Ah, mas agora já falou. Não é assim? Então a gente tem que pensar um pouquinho, às vezes, antes de falar, porque a flecha, depois de atirada, não volta mais e machuca, e vai ficando, não é? Então, a fé verdadeira vai ser sempre calma, compreensiva, mas nem sempre foi assim. Vai se tornando assim através do tempo, do trabalho, da persistência, da insistência, da renúncia. Porque Paulo de Tarso diz assim para nós, tudo nos é lícito, nem tudo nos convém mais.
Imaginou? Então é preciso saber guardar para não confundir a fé da presunção. A verdadeira fé é sempre ela se alia à humildade. Nem sempre por isso você é humilde. Mais uns minutos, né? Nem por isso nós somos humildes, mas nós estamos buscando. E acredite, não é fácil, é muito difícil. Agora eu vou tocar num assunto assim para a gente descontrair um pouco, para não dar sono, que o Pedro fala muito, eu sei que ninguém está com sono, isso é bonito. Por que nós, vou fazer uma pergunta, tá? Por que nós, famílias, casados, os casados, e eu já fiz minha parte de besteira também nesse sentido da palavra, quanto mais vivemos junto, mais grosseiros ficamos com o casal, um com o outro. Por quê? Quando deveríamos amar mais, aproximar-se mais carinhoso, mais afetuoso, por que nós invertemos? O que acontece? Será que não é falta de diálogo, evangelho no lar, estudar junto? E vou recomendar para as mulheres que vai ter só um celular para o casal. O que você acha? Você acha que é bom? A senhora gosta, né? Então, um celular para o casal. Aí vai ter que compartilhar. Então, eu me lembro que às vezes eu estava conversando, minha esposa falava, com quem está conversando? Estava conversando com fulano, você, tá? E a gente sabia a senha um do outro. Ninguém olhava, eu falava, deixa eu ver seu celular. Ela deixava. Deixa eu ver o seu. Olhava. Quem é essa aqui? Eu falei, é da casa espírita lá, tal. Tal. Então, assim, essas coisas têm que ocorrer. Nós precisamos resgatar esses valores, porque nós estamos sofrendo muito por isso. Então, aqui nós vamos encerrar com uma frase de Paulo de Tarso, para que nós façamos as nossas reflexões. Nós sabemos que a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é como dever. Eu tenho dever de fazer a caridade para o outro. Mas a verdadeira caridade, você só consegue fazer ao outro se você começar em você. Mas não é eu que estou falando, é Paulo de Tarso, tá? Então qualquer coisa vocês conversam com Paulo de Tarso lá, né? Está em Coríntios 13, no Evangelho, no Novo Evangelho. E ele diz assim, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, aqui, o amor é bondade, o amor é caridoso, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração. Mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós éramos crianças, pensávamos como criança e como criança raciocinávamos nós. Quando nos transformamos em homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos.
Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, gratidão pela atenção, pelo carinho, pela recepção. E até uma próxima oportunidade, se me permitirem. Muito obrigado. Imagina.